SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Estamos aqui para mais um Floripa em Foco com o SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Essa valorosa categoria que é sempre bom relembrar, né, professora Claudete Mitman, que a própria professora comentou no Floripa em Foco, que no Japão, o único trabalhador japonês que não tem que se curvar ao imperador é o professor. É o professor, que é uma categoria para lá de importante. Ao contrário, o imperador se curva ao professor. Ah, tem esse detalhe ainda. Tem esse detalhe. Olha. Principalmente os professores de anos iniciais que trabalham com os mais pequenininhos. Ali é que é mais importante. É mais importante. E essa é uma questão que não é levada em consideração no Brasil. A educação, e principalmente, infelizmente, parece que aqui em Santa Catarina, é tratada como uma questão financeira, não de formação de uma nação. Na realidade, o que o governo tem visto, isso durante a minha trajetória, que não é pequena dentro da educação, o governo nunca viu a educação como investimento no seu povo, na sua população, no seu estado. Ele sempre vê como despesa. Educação não é despesa, é investimento. E deve ser uma escolha ver as coisas desse Com jeito, certeza. né? Isso são escolhas políticas, de políticas públicas que se faz. Né? Então o governo, ele opta por fazer esse tipo de escolha. Não é gratuito e não é sem pensar. É uma estratégia muito bem montada nesse sentido, porque o que ele diz, como é despesa, em época que eu quiser, eu corto o gasto. Certo. Então, se tira da educação. E eu acho que tem até um porquê mais profundo, né? Porquê esse descaso, vamos dizer assim, né? Esse pouco caso com a educação. Que é para manter o sistema vigente mesmo, não é, professor? Para que as pessoas não se libertem da própria ignorância e permaneçam burros de carga, coisas assim, né? Como tem sido todos os cidadãos, infelizmente, na mão de alguns governantes, né? Enfim. Conjecturas, filosofias, aqui no Floripa em Foco do SINT, com a professora Claudete Mitman, aposentada e diretora de comunicação aqui do Sindicato dos Professores do Estado de Santa Catarina. E a professora já falou da sua longa trajetória aí, não só como pedagoga, mas também dedicada à defesa da categoria. E nessa trajetória toda, professor, já havia visto tanta falta de consideração, de respeito a pessoas, a entes públicos, a desrespeito à Constituição, à democracia. A professora já viu na imprensa no Brasil alguma vez o que se está vendo hoje em dia? Já, Silvio. Já? Em 64 aconteceu a mesma coisa. Na 64. década, quando Getúlio caiu, Carlos Lacerda usou a mesma estratégia de usar a imprensa para derrubar Getúlio. Carlos Lacerda foi o grande articulador, e o que nós temos de imprensa hoje se deve a uma articulação que veio naquela época, que se estruturou, e eu, na minha modesta opinião, considero isso um poder paralelo dentro do país. Sabe? Que ela se articulou. Para você ver como é interessante isso, Carlos Lacerda, na época, prefaciou um livro de uma... Eu não me lembro se ela era uma autora inglesa ou americana. Falava sobre? Onde ela falava da importância de se ter uma imprensa para poder manter o poder de certos grupos dentro dos países. Nossa, tem isso escrito, hein? Tem isso escrito. Eu até tenho um artigo que eu escrevi, se eu procurar nos meus alfarrábios eu encontro. Ela fala da importância de manipular a imprensa. De se ter uma imprensa, de se criar uma imprensa forte para que ela possa controlar o governo, controlar o Estado. E é isso que vem sendo feito no Brasil. Quando as coisas, o que você tem? Você tem um período de democracia e, de repente, quem articula o golpe? A imprensa. A imprensa. Sempre Na época, com Carlos Lacerda,
Em 64, em 64. E assim, é claro que ela está por trás. Sempre, né? Ela sempre articula. E agora nós temos o quê? Nós temos a Globo, a grande imprensa, os jornalões, fazendo toda uma campanha para desestabilizar o país. Qual foi o alvo principal? A Petrobras. Por quê? Quando o Brasil descobre, quando ele descobre o pré-sal, ele se torna um país com um potencial muito grande. Ele é um grande país, é um país referência, se colocou numa posição fantástica nos últimos anos dentro do mercado mundial. Certo? Não só pela nossa territorialidade. Exatamente pela territorialidade, mas pela sua como potência econômica emergente. Riqueza. E daí o que acontece? Você tem a Venezuela, você tem a Rússia e você tem o Brasil, que são os grandes polos de produção de petróleo. O que é necessário fazer? Os Estados Unidos não podem mais fazer como fizeram com Allende, como fizeram aqui no Brasil, como fizeram na Argentina, de intervenção militar. Sim. Eles criam outros mecanismos e o mercado entra em cena. E claro, não vamos ser ingênuos. Eu estava assistindo um vídeo do... Deixa eu me lembrar, eu não lembro o nome dele, um filósofo, um teórico, que ele coloca que se a gente acha que as empresas que construíram a ponte Rio-Niterói, que construíram a Transamazônica, que construíram Itaipu, essas grandes construtoras, essas grandes construtoras, na época da ditadura, não eram corruptas e não havia Caixa 2, não havia informação, não se falava, mas existia sim, e elas se criaram lá. Desde que existe política. Exatamente. Então, quando a gente discute esse tipo de coisa, por que a Petrobras? Porque ela é a grande empresa que colocou o Brasil, que coloca o Brasil num patamar geopolítico importantíssimo. Então é preciso quebrar a espinha dorsal dessa empresa. E foi o que sobrou para eles ficarem regurgitando. Exatamente. 3 anos de uma novela nos telejornais sobre eu quero deixar muito claro, Silvio, que a gente não é contra que se puna, que se investigue, que se faça, mas que ela não seja dirigida a um foco só. Porque a corrupção, como diz o Paul Singer, respondendo numa palestra, respondendo a um aluno um universitário, um jovem, porque o Brasil tem corrupção, ele diz, querido, a corrupção existe desde o Império Romano. E está dentro de cada pessoa. Exatamente. Então você tem que ser responsável por denunciar. Você não pode permitir que qualquer ato ilegal que seja na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, aconteça e você faça de conta que não é com você. A corrupção vai deixar de existir quando não houverem corruptíveis. E aquela história, a humanidade não é angelical. Seres humanos não são seres angelicais. A gente tem que muito pelo virar contrário. gente. Muito pelo contrário. Seres humanos, nós enquanto seres humanos precisamos evoluir muito para chegar a um patamar de cidadania compatível com aquilo que a gente acha que deva ser, com a justiça. Então, quando nós colocamos a nossa posição diante do que está acontecendo no país, não é em nenhum momento isentar este ou aquele. Faça-se a justiça, que se busque a punição dos culpados e que se deixe a democracia em paz. Não é tirando uma presidenta e botando outro que você vai resolver o problema da corrupção. A crise vai continuar depois? Com certeza, porque o que vai acontecer? Tá, vamos tirar a Dilma, vamos colocar outra pessoa, aí o que acontece? Vou apostar contigo que a Lava Jato ela vai esmorecer, e daí um grande número de pessoas que tem o rabo preso dentro dela vai se salvar, vai sair, vai cair, a coisa vai esfriar, vão sair fora, e daí faz-se, vamos passar o Brasil a limpo, como já tentaram fazer, né? Várias vezes. O Brasil está sendo passado a limpo, mas esse passado a limpo continua. E nunca Aí nós temos uma elite extremamente conservadora. Nós elegemos senadores e deputados, uma bancada
das mais conservadoras, mesmo na época da ditadura, mesmo naquelas épocas, você não tinha políticos tão conservadores e você não tinha figuras tão xenófobas e preconceituosas e reacionárias como a gente tem. Alguns homofóbicos, exatamente religiosos, o que a gente tem visto na discussão das questões educacionais do PNE, na questão de gênero, na questão de raça. Eu fui a um debate na TV Com sobre a questão da inclusão, da mudança da matriz curricular de história, onde se propõe um olhar maior para a história da África e indo-americana, que é a nossa história, Sim. que tem a ver conosco também. Não ficar Ninguém estudando. está negando que se deva estudar a questão da Europa, da importância que teve. Agora, você negar As raízes. que o Brasil é multicultural e que ele é formado por índios, negros, italianos, alemães, poloneses, um caldo cultural, é negar a história. E quando eu questionei, um debatedor afirmou com todas as letras que a cultura africana era uma cultura marginal. Marginal. Quando ele se deu conta, ele tentou consertar, mas ele já tinha se marginalizado por conta. Então é complicado. Aí quando ele me diz que os estudantes do Ciência Sem Fronteiras foram para Portugal e lá foram motivo de chacota porque não sabiam falar português, é claro que não sabe falar português de Portugal. Eles falam uma variante linguística do português falado no Brasil, que é diferente do português de Portugal. Sabe? E esse português falado no Brasil, se você observar os estudos recentes da linguística, a discussão é quem são os atores que formaram, que contribuíram para formar essa língua falada no Brasil. É esse caldo cultural. Então, negar isso é negar a história. E o que está acontecendo nesse momento, como você falou antes, você tem um radicalismo, uma raiva expressa e uma xenofobia solta. Esse é o ponto que eu gostaria de abordar, a raiva, professor. Aproveitando a experiência, né, de que ele pode falar pessoalmente sobre o golpe de 64, essa coisa da raiva, do semear o ódio, semear os maus exemplos, nunca se fala de amor, né? Só se fala de sangue, enfim, notícias ruins. Isso acontecia lá em 64? Na realidade, eu vou ser franca para você. Você tinha a rejeição, porque na minha cidade, por exemplo, muitos pais não deixavam os filhos brincar com os meus filhos porque eram filhos de comunistas. Tinha isso também. Tinha, mas não tinha essa raiva tão explícita, essa agressão explícita. Essa ela era mais raiva fomentada pela mídia. Ela era, digamos assim, havia uma frieza, uma busca de distanciamento. Não vou me contaminar com aquela pessoa, isolar. Mas não havia a agressão, inclusive física, pura e simples. Como se vê hoje. Exatamente. Hoje parece que a coisa está mais latente, está mais... mais alimentada. Tá alimentada e daí pela quem imprensa. alimenta isso? Talvez porque na época nós não tivéssemos Twitter, nós não tivéssemos Facebook, nós não tivéssemos a Tanta internet, agilidade. a própria imprensa, ela cobre todos os setores e ela fica o dia inteiro martelando. E as pessoas se contaminam com essa ideia de, não, você não é do meu partido, você usa a camisa vermelha, outro a camisa amarela, então vamos botar um contra o outro. Não é assim. Eu acho que as ideias antagônicas, elas são necessárias numa democracia, porque como dizia, eu sempre cito o Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Ela não anda, ela fica empacada no mesmo lugar, ela fica com antolhos. Sim. Antolhos feitos de jornal, televisão Isso. E rádio. Tá bom. Vamos para um breve intervalo, vamos tomar um pouquinho de água, respirar e na volta, nesse Floripa em Foco com a professora Claudete Mittmann, trazer soluções para essas questões todas que a gente está abordando, que é uma grande marcha em Brasília em defesa da democracia. Daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no Floripa em Foco do CIT. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300.
Acesse www.cint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.cint-sc.org.br. Floripa em Foco com o Sint, toda quarta-feira aqui pela TV Floripa, pelo canal 4 da NET, para você que mora em Florianópolis e pelo tvfloripa.org.br para todo o planeta. Esse material todo, os Floripa em Foco, inclusive, ficam disponíveis na página do Sint, cint-sc.org.br, para você ter acesso a tudo que a professora Claudete Midman e muitos outros têm colocado aqui para a gente. Professora, falando ainda sobre essa tentativa de golpe branco, né, que parece que alguns brasileiros não estão percebendo isso, a mídia, a imprensa internacional já tem isso muito claro. Muito claro. E aqui alguns ainda não se dão conta e estão embarcando nesse barco de ódio, né, de rejeição e até de se passar mesmo, como foi na manifestação que houve na última semana em Florianópolis, não a pró-democracia, mas aquela primeira, que um cara na sinaleira foi agredido por um que passou, porque o cara, vamos para a rua. E o motorista falou, não, pode ir tranquilo que eu vou ficar aqui. O cara, morre comunista, e deu-lhe um soco. O cara pois é. Então são esses sujeitos que se dizem pessoas democráticas. Eu acho engraçado, Silvio, o muro de Berlim caiu, o comunismo soviético já não existe mais da forma que estava. Cuba, Obama já foi para Cuba. E os caras ainda continuam achando que comunista come criancinha no café da manhã. Que é uma coisa ruim. Eu acho isso uma posição tão ridícula, sabe? Uma posição tão retrógrada, tão atrasada, de pessoas que não têm um mínimo de discussão daquilo que aconteceu no mundo e o que está acontecendo no momento. Eles apenas vão pelo instinto, eu não gosto de você, então eu acho que você é comunista, vou te dar um soco na cara. E se ele é comunista, e daí? Isso não o direito passa longe dele. do respeito, Isso aqui é uma democracia. E se nós estamos numa democracia, a livre escolha de opção partidária ou política deve ser respeitada. Você pode dizer, eu não concordo contigo, agora não precisa agredir. E a imprensa, de novo, ela está jogando para desestabilizar esses valores, né? Estão botando grampos na presidenta da República, estão burlando a justiça, botando intimações, estão investigando muito uns e botando à venda para não investigar outros. Estão fazendo... Na questão dos grampos, o Estado Democrático de Direito foi violado escancaradamente. Tanto que eu estava vendo ontem o Der Spiegel, que é o maior jornal da Alemanha, ele coloca isso claramente. O próprio Macri, que é o menino da direita atual na Argentina, deu uma entrevista que conta o que está acontecendo no Brasil. Ele mesmo se posicionou contra isso e defendeu o Lula. Defendeu o mandato da Dilma. Se perdeu a eleição, vamos tocar o país, concorra a outra eleição e ganhe nas urnas. Esta é a democracia. E que as denúncias de corrupção sejam vistas. E outra coisa, você fica pensando, o que aconteceu lá na São Marco? São Marcos? A São Marco, a usina Samarco lá, sim. Aquele rio de... E quem é que fala disso? A questão da água, da questão do metrô, que há alguns anos desabou em São Paulo, que todo mundo sabe o que aconteceu. A merenda, o roubo em São Paulo da merenda. Eu não estou isentando PT, ninguém.
Não é esta a questão. Eu sou de esquerda, sempre fui, é claro. Agora, eu nunca fui a favor de safadeza. E para mim, o que está sendo feito no país é uma safadeza. É isso que está sendo feito. Estão plantando ódio contra um partido. Exatamente, para desestabilizar a democracia. Essa que é a grande questão. Quando nós fizemos o ato aqui na frente do TICEM, nós não chamamos para o ódio. Abrimos corredor para os trabalhadores passar. Eu acho Respeitamos todo mundo, a posição de todo mundo. Eu acho que é parte de tudo, toda essa coisa podre que está caindo, essa casca podre que está caindo. Está tudo vindo à tona. Quem são os corruptos, quem manipula a informação, e todo mundo já está se dando conta disso. Só falta... eu não sei o que falta, professora, mas nós estamos assim por um triz para a ruptura dessa podridão toda. Eu acho assim, você para e pensa o paradoxo desta questão. Estão pedindo impeachment da Dilma, que não tem nada contra ela. E daí você tem um cara, que é o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, mais sujo que, eu não vou falar o palavrão, comprovado. Como é que um cara desses não é atacado e continua lá? Como? Qual é a moralidade que esse sujeito tem para conduzir um processo de impeachment? Qual é a moral que ele tem? Essa que é a pergunta que eu faço. Cunha não tem moral. Aí o que faz? Derruba a Dilma? E quem é o primeiro na linha sucessória? Ou é o Temer? Se não assumir o Temer, assume o Cunha. É essa a realidade que nós queremos colocar para o país? É isso que se está propondo? Eu me lembro que em 64 tinha a Marcha com Deus pela Liberdade, também era de extrema direita, né? E esse povo está vindo com muito mais raiva. Muita raiva. Isso aí não é necessário. Eu já várias vezes recomendei já do Floripa em Foco mesmo, para que você, telespectador internauta, não assista mais televisão, principalmente televisão aberta, principalmente telejornais na televisão aberta. Porque ali, se botar uma bacia de sangue na frente da televisão... Eles jogam na frente da Câmara e querem que escorra sangue. E agora, a minha preocupação na semana passada, eu fiquei muito angustiada. Tinha um clima pesado. Porque quem já passou por isso, parece que é um déjà vu. O filme volta. Sim, e daí você pensa, meu Deus, nós vamos ter uma guerra civil. As pessoas vão se enfrentar, esses dois grupos vão acabar se enfrentando na rua. O medo, tanto que os próprios organizadores do dia 18 pediam, não entre em provocação. Foi cancelado o ato do dia 13, porque se tivesse feito esse ato do dia 13, na rua, não seria horrível, você teria corpos. E antes de mudarmos do ponto, professora, essa questão do ódio, ele ainda continua a ser fomentado, né? Ele vai ter que ser aliviado de alguma forma. Então vamos ficar preparados, porque esse sentimento ainda está aí para ser trabalhado. Não se apaga uma coisa que vem sendo construída há muito tempo. Desde que o Lula tomou posse, eu lembro perfeitamente, no mesmo instante começaram aqueles programas policiais de violência, de câmera correndo atrás de... E lembrando que em nenhum governo desse país, como diz o Lula, nunca antes a Polícia Federal teve tanta liberdade para investigar e para punir malfeitos. Tanto que muitos policiais corruptos, inclusive, eu estava vendo, se você for olhar no portal Transparência do Governo, você vai ver o número deles, de servidores públicos que foram exonerados por causa de corrupção. Tem muitos juízes presos por corrupção, mas são coisas que não aparecem, né? Para não virar moda, vamos dizer assim, para não virar moda. Então, no final desse mês agora, de março, vai haver uma grande manifestação em Brasília, com trabalhadores da educação, trabalhadores de vários setores, justamente para reafirmar a democracia. O Cinti vai participar dessa... Com certeza. Quem está chamando esse ato é chamado a Marcha dos 100 mil. Quem está chamando é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, que é a nossa Confederação Nacional, e a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, em defesa da democracia, em primeiro lugar, e depois nós temos uma pauta específica, que é contra a privatização da educação, que eu não sei se você sabe que Goiás, por exemplo, está com um problema seríssimo, onde eu acho que é uma
Pirillo, né? O Pirillo, que é o governador do Goiás, ele está jogando para as OS, organizações é isso, sociais, as organizações sociais, a gestão das escolas, e isso é privatizar. Privatizar. Visa lucro, né? O critério financeiro. A princípio eles podem vir com uma conversinha de que não. Vamos cobrar. Mas é nesse sentido... Eles têm a permissão, possibilidade de cobrar. A desresponsabilização do Estado para com a educação, que é a obrigação constitucional dele. Então ele joga para terceiros essa responsabilidade, como já aconteceu em Santa Catarina. Não foi para as OS, a merenda escolar, mas ela foi toda terceirizada, privatizada, que é muito dinheiro. Então há muito interesse das empresas. Daí contra a reforma política, tem alguns que defendem a militarização nas escolas. Vou colocar força policial dentro das escolas. Colocar policiamento dentro das escolas, achando que isso vai diminuir a violência. Não é por aí. Não. Eu acho que o caminho é outro. O que diminui a violência é ter escola, ter saúde, exatamente, ter você tendo se você tiver uma valorização do profissional de educação, que ele não tenha que trabalhar 60 horas, que ele tenha uma carreira digna, com uma jornada digna, ele vai se dedicar mais, que você tenha salas de aula onde o aluno não tenha que ficar morrendo de calor, salas sem condições caindo, superlotadas, como diz o Vieira já falou na outra entrevista, que o governo aposta na evasão e não na manutenção do aluno na escola. Então, você tem... E fazer uma escola de qualidade não é uma tarefa tão difícil. Basta vontade política. Vontade política. Os recursos estão todos ali. Basta vontade política e você ter como objetivo e prioridade educação de qualidade. E nós temos muito medo com essa coisa toda que está acontecendo, que essas reformas, aquilo que nós vamos protestar em Brasília, elas realmente aconteçam. Porque se o governo já está conversando a respeito disso, esse atual governo, eu imagino outro, tanto que o Bolsonaro disse que se ele for presidente da República, os cursos das áreas humanas, que seria pedagogia, sociologia, filosofia, tanto que isso eles estão querendo, já existe uma ideia de tirar da matriz curricular novamente. A filosofia. Porque filosofia e sociologia, que não sejam mais disciplinas obrigatórias. O seu Bolsonaro sugere isso? Não, isso nem o Bolsonaro, é o seu Deschamps que defende isso. Ele é presidente do CONSEB, né? Eles tentam. E o Bolsonaro diz que vai tirar das universidades todos os cursos das humanas presenciais, vai ser só à distância. Então você imagina como vai ser a coisa. Daí como você vai ter um país politizado, um país com consciência, um país com uma ideia de sociedade avançada, se você não discute filosoficamente essa sociedade. Sim, é coisa de ditador, né? Dizer que não se tem a filosofia, que não se ensina as pessoas a pensar. Né? Ainda bem que os Bolsonaros estão em extinção. Mas nós temos os Bolsonaros em extinção, mas nós temos o presidente do CONSEB, que entende que filosofia e sociologia não devam ser mais disciplinas obrigatórias, apenas conteúdo, porque existe uma diferença. O CONSEB, que é o Conselho dos Secretários de Educação do país. E o nosso querido Deschamps é presidente. E ele defende a ideia que não seja mais disciplina obrigatória. Por quê? Como conteúdo de disciplina obrigatória, o governo é obrigado a abrir concurso e contratar pessoas formadas na área. Se ele é apenas conteúdo, você pode diluir no meio da aula de história, no meio da aula de português, Aí se você tem um professor com consciência política que sabe discutir, ele vai até trabalhar, mas a grande maioria vai ignorar. Enfim. Os professores que quiserem ir a Brasília nesse 31 de março, nessa caravana dos 100 mil, podem entrar em contato? Entre em contato com o Cinti, o sindicato está organizando o ônibus para ir. Vários sindicatos devem Vários sindicatos. Todos eles estão participando dessa organização. Nós estamos disponibilizando, eu não tenho certeza quantos ônibus. A princípio, eu acho que 2 ou 3, mas se houver necessidade de colocar mais ônibus, o sindicato vai colocar mais ônibus para
levar o pessoal ao Brasil. O nosso tempo já se esgotou. Parabéns por todo o trabalho, professor, e até a próxima semana, quem sabe depois da ida a Brasília, para contar como é que foi. Ok. Obrigado a vocês também mais uma vez. Obrigado. Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br.